Fala aí, galera que acompanha o nosso canal Tapioca com Poesia. Hoje iniciamos uma playlist especial antecipando os vídeos da semana com ele, Casimiro de Abreu, e seu livro As Primaveras. Estamos falando, na verdade, de Casimiro José Marques de Abreu, nascido em 1839 na Barra de São João, Rio de Janeiro. Filho de fazendeiro, passou boa parte da sua infância e de seus estudos em Nova Friburgo, tendo falecido em 1960 aos 21 anos de idade, o que era relativamente comum entre os chamados poetas do mal do século. Seu único livro, As Primaveras, foi publicado, lançado mais precisamente, em 7 de setembro de 1859. Em As Primaveras nós temos poemas diurnos, em que deslizam, passam pelos olhares ávidos do leitor várias características do romantismo. Tanto da segunda fase, da qual ele é um típico representante, como também da primeira fase, a chamada fase nacionalista ou fase de idealização das coisas do Brasil, da pátria, do índio, do sabiá e da palmeira. Mas passemos a uma análise de modo mais pontual e mais precisa, observando na composição da obra 8 aspectos relevantes. Vamos chamar de 8 aspectos gerais que perpassam todos os poemas e todas as partes da obra. Primeiro, a nostalgia da infância. Vale lembrar que Casimiro de Abreu é chamado de o poeta da saudade, e essa saudade se manifesta basicamente em 2 aspectos: a fuga no tempo para o idílio da infância e a fuga para o espaço, já apontando o segundo ponto, que é a saudade da terra natal. Em 1853, Casimiro parte para Portugal, de lá retornando em 1857, e esses 3-4 anos fora de sua terra vão gerar a chamada poesia do saudosismo, uma poesia bem próxima daquela da poesia do exílio, praticada por Antônio Gonçalves Dias, o expoente maior da chamada primeira fase romântica. Interessante nós observarmos o terceiro aspecto geral da obra As Primaveras, o gosto pela natureza. Aqui, a natureza expressiva, a natureza vibrante, a natureza tropical do Brasil, recentemente tornado nação independente. Quarto aspecto, a religiosidade ingênua. Interessante observar que esse frescor religioso, esse compromisso cristão católico perpassa também as páginas da obra As Primaveras. O quinto aspecto, nós juntamos aqui o pressentimento da morte e a tristeza da vida. Nesse pressentimento da morte gerando a tristeza da vida, nós já vemos um Casimiro de Abreu bem próximo ao que seria o nosso Álvares de Azevedo, o Lord Byron brasileiro. O sexto ponto, a exaltação da juventude. O título se chama As Primaveras, numa explícita, notória associação à juventude como auge, como frescor da vida. O sétimo ponto, a devoção pela pátria, o nacionalismo telúrico, o nacionalismo de identidade com a terra, o fanista, o orgulho da terra brasilis. E o oitavo aspecto presente em sua obra, destilando de certo modo aquele que seria o seu lirismo amoroso, nós temos a idealização da mulher amada. Esses são os 8 pontos gerais que nós podemos encontrar na obra, e você vai acompanhar pela descrição do nosso vídeo aqui embaixo, muito ordenadamente, para que você não perca o fio do nosso raciocínio. Queria destacar aqui, com relação a esse livro, 2 aspectos. Um aspecto formal e um aspecto temático. Do ponto de vista da forma, interessante nós entendermos que esse livro é um típico representante do romantismo. Sendo um típico representante do romantismo, nós devemos observar aqui o polimetrismo formal. O que seria isso? A utilização de várias métricas, a utilização de vários tipos de verso e vários tipos de estrofe na composição das obras. Nós temos aqui estrofes de 4 versos, chamados de quadras ou quartetos, estrofes de 6 versos, chamados de sextinas, estrofes de 8 versos, chamados de oitavas. E vemos as redondinhas
redondilhas maiores, os versos de 7 sílabas poéticas, as redondilhas menores, os versos de 5 sílabas poéticas, o solene verso decassílabo, de 10 sílabas poéticas, e outras formas. Encontramos até o minúsculo verso de sílabo, o verso de 2 sílabas apenas, mostrando que, do ponto de vista formal, essa obra se caracteriza pelo polimetrismo. Várias métricas, vários tipos de verso, vários tipos de estrofe. Diferentemente do classicismo, em que haveria uma simetria, com o uso basicamente do soneto, com versos de 10 ou 12 sílabas, e diferente também do modernismo, que adota o versilibrismo, o verso em que não há preocupação com métrica e rima. Portanto, se falamos de um poeta clássico, a simetria. Se falamos de um poeta moderno, o verso livre. Se falamos de um poeta romântico, o polimetrismo. Ele ainda utiliza formas metrificadas, mas se vale de várias delas em diversas situações do poema. E um outro aspecto relevante nessa obra é a questão da tematização da natureza. Entre os muitos temas que perpassam o livro, a natureza, sem dúvida, é um dos mais expressivos, justificando até o próprio título do livro, As Primaveras. E é interessante nós observarmos que na concepção romântica, na concepção do romantismo, a natureza é expressiva. Ou seja, ela revela os estados da alma. As primaveras, aquele período de frescor, aquele período de viço da natureza, corresponde também à juventude do poeta, à juventude do eu lírico, à juventude do ser humano. Quando a natureza se torna sombria, quando a natureza se torna gótica ou macabra, nós já estamos vendo um poeta mergulhado na tristeza, no pessimismo, na melancolia. Portanto, a natureza, ela expressa os estados da alma. É assim que ela é observada na estética romântica, diferentemente no arcadismo, em que a natureza é meramente um plano de fundo, é o que nós chamamos de natureza decorativa, e diferente também do naturalismo, em que a natureza é condicionante ou a natureza é determinante, já que se parte do princípio de que o homem é um produto do meio. Atenção para a natureza expressiva do ponto de vista temático e o polimetrismo do ponto de vista da forma, como marcas indeléveis da obra As Primaveras. Muito bem? Um outro aspecto relevante que é importante que nós observemos é que o livro está composto de 5 partes. São 5 livros. E ao longo desses 5 livros nós podemos observar 3 temas centrais. Falamos dos temas de maneira geral, agora vamos falar dos temas de maneira mais específica para iniciarmos uma análise mais detalhada de cada uma das 5 partes do livro. Na primeira parte do livro, interessante observarmos, é o chamado livro primeiro, não é? Neste livro primeiro, nós vemos exatamente a tematização da saudade da pátria e da infância. E nesse momento, nós vemos um Casimiro de Abreu muito parecido com outro grande poeta romântico, que é Antônio Gonçalves Dias, o poeta de Canção do Exílio. A saudade da pátria, a saudade da terra natal, se revela aqui num poema de grandes, ou em poemas de grande teor nostálgico, saudosista, bem parecido com Gonçalves Dias. Já no segundo livro, nós vemos um Casimiro de Abreu, tipicamente Casimiro de Abreu, celebrando o amor, celebrando a natureza, celebrando a infância, celebrando o frescor e o vigor da juventude. Seria um Casimiro de Abreu, tipicamente Casimiro de Abreu. E nos livros 3 e 4 e no livro negro, que são os 3 livros finais, nós já vemos aquele pressentimento da morte, aquela tristeza da vida, aquele poeta que já flerta com os temas do Lord Byron brasileiro, Álvares de Azevedo. Uma visão de mundo mais pessimista, uma visão de mundo mais triste, uma visão de mundo mais melancólica. Ok? Então vamos observar que os 5 livros que compõem a obra As Primaveras podem ser divididos em 3 partes. Na primeira parte, o saudosismo da infância e da pátria. Na segunda parte, o lirismo amoroso. E na terceira parte, um sentimento gótico, um sentimento byroniano de tristeza da vida. Passemos agora à observação mais detida de aspectos pontuais desse grandioso livro que nos propusemos a comentar neste momento. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Galera, estamos juntos.